brasileiro. O território brasileiro ele está na área intertropical do planeta. Ela está entre os trópicos, está na área que mais recebe sol, então é a área muito aquecida. Essa é a área intertropical do planeta, ou a zona intertropical. Depois disso, nós temos as zonas temperadas e as zonas polares. O território brasileiro, além de estar na zona intertropical, ele é afetado pelas massas de ar. São 5 massas de ar principal, como nós temos a massa equatorial continental, a equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a tropical continental e a polar atlântica. São 5 massas de ar que vão influenciar os climas do território brasileiro. Inclusive, a massa polar tem capacidade de influenciar durante o inverno até mesmo a região amazônica. Além das massas de ar e da zona intertropical, então da latitude, nós também temos a influência do clima através da altitude, da altura, das correntes marinhas e da continentalidade e da maritimidade. Como a gente consegue perceber, aqui a continentalidade, a distância do oceano, e aqui a maritimidade ou a proximidade com o oceano, deixando o clima mais úmido ou deixando o clima mais seco. O clima do Brasil é bastante diversificado e por causa destes elementos nós temos aí uma classificação simples dos climas brasileiros. Nós vamos ter alguns grupos principais, 6 grupos principais: o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o tropical atlântico, o tropical de altitude e o semiárido. Como que eu vou decorar eles? Basta eu entender, eu não preciso decorar, basta eu entender o nome deles. Equatorial está perto do Equador, a palavra me faz lembrar Equador, então a temperatura é sempre muito alta, sempre tendendo a temperaturas altíssimas com pequena variação de temperatura, pequena amplitude térmica. O clima tropical é o clima que está mais próximo dos trópicos. A temperatura ainda é alta, mas não tanto quanto o clima equatorial. O clima subtropical é um clima que já passou pelos trópicos, então a temperatura ainda é alta, mas ainda tende a ser mais baixa, tá? O tropical atlântico é este clima quente e úmido por causa das massas oceânicas. O tropical de altitude é afetado pela altura, por isso tem sua temperatura derrubada, e o semiárido é o clima quase seco do Nordeste brasileiro. Além de entender essas classificações básicas de clima, a gente pode recorrer aos climogramas. Os climogramas são gráficos que mostram os meses do ano e mostram a quantidade de chuva pela temperatura. E assim a gente consegue identificar qual a característica desses tipos climáticos ao decorrer dos anos. Bom, os climas no Brasil são diversos e influenciam a transformação do relevo e são influenciados por diversos elementos como as massas de ar, a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as correntes marinhas são os principais elementos. Até mais, tchau!